Quando a água de uma enchente finalmente recua e os escombros são limpos, o noticiário simplesmente vai embora. As câmeras somem, né? Exatamente. O mundo declara que aquele desastre ambiental acabou. Mas, para a mente humana e, para a estrutura de uma comunidade, a verdadeira tempestade está apenas começando. Com certeza. O foco imediato sempre recai sobre a reconstrução física, aquela coisa de tijolos, estradas, fiações elétricas. O visível. Isso. Mas e o que acontece com o bem-estar, sabe? Com as finanças e as conexões das pessoas anos após a fumaça se dissipar? E é justamente por isso que o nosso aprofundamento de hoje vai explorar essa linha do tempo invisível. O material que guia a nossa análise é um artigo científico muito robusto intitulado A Longitudinal Study of the Impact of Disasters on Individual Well-Being. Que, traduzindo para o português, seria algo como um estudo longitudinal sobre o impacto de desastres no bem-estar individual. Isso mesmo. Esse é um artigo publicado no periódico científico International Journal of Disasters Risk Reduction no ano de 2026. Um material fresquinho e muito relevante. Muito. A pesquisa é assinada pelos autores Nikita Sharma, Ella Kuskov, Cameron Parcell e Nathan Middlebrook. E o estudo foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Queensland em conjunto com o Departamento de Serviços Sociais da Austrália. Uma parceria de peso para analisar uma base de dados enorme. Sim. E o nosso objetivo hoje é entender as cicatrizes que não aparecem nas fotos de satélite. Mas antes de mergulharmos nisso, um convite rápido para quem está nos ouvindo. Ah, claro. Não deixem de seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar esse áudio com outras pessoas. Essa é, de longe, a melhor maneira de ajudar a difundir informação e conhecimento científico de qualidade. É fundamental. O apoio de quem acompanha o canal é o que faz isso acontecer. Com certeza. Certo, vamos desvendar isso. Para começar, a gente precisa olhar para a forma como esses dados foram coletados. Como é possível medir o impacto psicológico e social de um desastre ambiental ao longo de vários anos e ainda com rigor científico? Então, o grande desafio de medir esse impacto é que não dá para avaliar o estrago real apenas observando as pessoas, no dia seguinte ao evento. Fica enviesado, né? Exato. Se a análise se basear só num retrato do momento do caos, a gente perde o contexto inteiro. O que os pesquisadores utilizaram foi uma base impressionante, uma extensa pesquisa domiciliar australiana. Que é um banco de dados gigantesco. Gigantesco. Eles acompanham anualmente as mesmas 17 mil pessoas desde o ano de 2001. Nossa, mais de 2 décadas de dados. Pois é. E essa pesquisa coleta dados detalhados sobre emprego, renda, a dinâmica familiar e o bem-estar subjetivo de cada indivíduo. Ah, entendi. Então, como a Austrália é um território frequentemente atingido por extremos climáticos, desde incêndios florestais enormes até inundações muito severas, essa base de dados permitiu que os autores cruzassem as informações, certo? Precisamente. Eles conseguiram identificar exatamente os indivíduos que relataram danos reais em suas propriedades devido a um desastre ambiental em um determinado ano. E aí rastrearam o histórico da pessoa. Isso. Eles rastrearam o bem-estar dessas mesmas pessoas nos anos anteriores e nos anos posteriores ao evento. Fantástico. E o método permitiu observar 3 pilares distintos desse bem-estar. O primeiro pilar é a satisfação com a vida, que é uma avaliação mais cognitiva. É como o indivíduo julga a própria trajetória de vida de uma forma mais global, sabe? Olhando o quadro geral. Exato. O segundo pilar é a felicidade, que reflete o estado emocional mais imediato, a frequência de sentimentos positivos ali no dia a dia. E o terceiro? O terceiro é a conexão social, que mede basicamente o grau de apoio e interação que a pessoa sente que tem com a comunidade ao redor. E todas essas métricas são quantificadas pelos próprios entrevistados em escalas anuais. Mas olha, quando a gente olha para os resultados que eles encontraram, parece um pouco contraintuitivo. O estudo aponta que a queda na satisfação com a vida e também na felicidade não é apenas um choque imediato ali no primeiro mês. Não, de forma alguma. O que é fascinante aqui é que os dados mostram que essa queda permanece significativamente baixa por até 4 anos após o evento. 4 anos. Mas espera, o ser humano não é inerentemente adaptável?
Quer dizer, se a casa consegue ser reconstruída e a infraestrutura básica da cidade é restaurada ali no primeiro ou segundo ano, por que a satisfação com a vida continuaria tão baixa no quarto ano? Essa é a grande questão que o artigo tenta responder. Porque a literatura sobre resiliência humana realmente sugere que tendemos a retornar a um nível base de bem-estar após grandes eventos. Aquela ideia de que o tempo cura tudo. Exato, o famoso "a vida segue". No entanto, o estudo demonstra que o trauma gerado por um desastre ambiental não é um evento isolado no tempo. Ele, na verdade, inaugura uma fase de esgotamento contínuo. Ah, entendi. É aquele desgaste do pós-evento. Sim, o desgaste de lidar com seguradoras, empreiteiros atrasando obra, toda a burocracia governamental, isso somado ao choque de ver o seu ambiente familiar totalmente destruído, isso drena os recursos psicológicos de uma forma absurda. Quer dizer, a adaptação falha porque o estressor não desaparece quando o telhado finalmente é consertado. O estressor só muda de forma. Brilhante, exatamente isso. É como se fosse, pensando numa analogia médica, uma lesão crônica, sabe? O corte inicial de um desastre ambiental sara rápido, a pele fecha, mas a dor nas articulações permanece por anos, limitando o movimento e afetando a qualidade de vida de maneiras muito sutis. Nossa, essa comparação é perfeita. O choque agudo se transforma numa dor crônica. A percepção de que o mundo é um lugar seguro e previsível sofre um dano muito profundo. A pessoa perde o chão, literalmente. Sim, e passa a operar no estado de alerta crônico. O estudo deixa muito claro que a recuperação da infraestrutura material, tipo os prédios e as ruas, não caminha na mesma velocidade da recuperação da infraestrutura psicológica. Ou seja, o retorno à normalidade aparente nas ruas não significa o retorno à normalidade mental dentro das casas. De jeito nenhum. É um processo muito mais lento. E pensando nesse bem-estar, dá para imaginar a comunidade como o balanço financeiro de uma empresa. Imagina que um desastre destrói os ativos físicos, os galpões, as máquinas. Certo. Aí a empresa, num esforço colossal, reconstrói esses galpões rapidamente, mas para isso usa todo o seu capital de giro e contrai várias dívidas. Fica estrangulada. Exato. Para quem passa na frente, a empresa está operando normalmente, o prédio está bonito, as portas estão abertas, mas por dentro ela está operando no vermelho, sem fluxo de caixa nenhum, sem reservas para imprevistos. E qualquer oscilação de mercado agora ameaça a falência. Perfeito. O estresse crônico de operar nesse limite extremo é o equivalente a essa queda prolongada na satisfação com a vida. A infraestrutura voltou, mas o capital emocional das pessoas simplesmente se esgotou. Viver na reserva de emergência emocional é exaustivo. Mas essa situação de operar no vermelho emocionalmente traz um paradoxo muito curioso no estudo. Porque se as pessoas estão esgotadas, com a felicidade em declínio por anos, o comportamento instintivo em um sofrimento prolongado é o retraimento, não é? Seria o mais lógico de se pensar. Pois é. Seria natural presumir que as pessoas se isolassem para lidar com a própria dor. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque os dados mostram o oposto no quesito conexão social. É um fenômeno incrível que a literatura acadêmica chama de formação de comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas? Isso. Apesar da queda aguda no bem-estar individual, o estudo identificou que a sensação de apoio social não cai junto. Pelo contrário, ela sofre um leve aumento entre 1 e 2 anos após o desastre ambiental. Que loucura! Então a dor une as pessoas? Exatamente. O trauma compartilhado atua como um catalisador social. Aquelas barreiras e hierarquias que normalmente dividem os vizinhos no dia a dia, sabe? Elas desaparecem temporariamente diante de uma necessidade que é universal. Todo mundo precisa sobreviver e limpar a sujeira. Faz muito sentido. Na prática, isso significa que aquele vizinho até então desconhecido, com quem a pessoa só trocava um aceno de cabeça de manhã, de repente está lá com a bota suja, ajudando a tirar a lama da sua sala de estar. Ou dividindo mantimentos que faltaram no mercado. Exato.
O desastre destrói propriedades físicas, mas ele força a construção de um tecido social que muitas vezes era superficial ou até inexistente antes. Sim, e essa rede atua como um amortecedor vital. O próprio artigo menciona que, se não fosse por esse pico de conexão comunitária, os declínios na saúde mental seriam muito mais graves. A ajuda mútua segura a barra, então. Segura. O esforço conjunto para reerguer o bairro cria um sentido de propósito temporário. Mas os pesquisadores notam uma coisa importante. Esse capital social é, muitas vezes, transitório. Ah, não dura para sempre. Infelizmente, não. Se conectarmos isso a um contexto mais amplo, à medida que os anos passam, essa comunidade terapêutica tende a se dissolver. As pessoas voltam às suas rotinas normais de trabalho e vida privada, e isso ajuda a explicar por que o apoio social eventualmente volta aos níveis de antes do desastre, enquanto a satisfação com a vida continua lá embaixo. Certo. Então temos uma comunidade super unida ali nos primeiros anos, as pessoas estão se ajudando, a infraestrutura social está mais forte do que nunca. Então, logicamente, se o ser humano é um animal social, essa solidariedade deveria puxar a felicidade para cima de vez. Mas não é o que acontece. Então, o que tudo isso significa? O que está ancorando a satisfação com a vida no fundo do poço, lá no terceiro, quarto ano? A resposta não está na infraestrutura física, porque ela foi refeita, e nem na ausência de amigos. Está na matemática familiar, né? Como os autores conseguiram isolar essa causa? Eles utilizaram um método estatístico muito rigoroso conhecido como análise de mediação. Como isso funciona para quem não é da área de estatística? Claro, imagina que a gente tem um ponto A, que é o desastre ambiental acontecendo, e o ponto C, que é a insatisfação com a vida, lá no quarto ano. A análise de mediação testa diversas variáveis no meio disso, que seriam os pontos B, para entender o que exatamente está ligando o evento inicial ao trauma persistente. Eles queriam achar o elo perdido. Isso, queriam descobrir qual fator atua como fio condutor desse sofrimento longo. E a conclusão estatística apontou de forma muito forte para o que eles chamam de mediador financeiro. Ah, ou seja, eles colocaram no modelo tudo que podiam, nível de saúde física, condições de moradia, apoio social. Tudo isso. E descobriram que a variável que mais explicava a infelicidade a longo prazo era, na verdade, o estado das finanças dessas famílias afetadas. E, para fundamentar isso, o artigo faz referência a um conceito muito interessante, chamado de modelo da inquebrabilidade. O Unbreakable Model. Isso. Como esse modelo explica a diferença do impacto financeiro entre as famílias que foram atingidas pelo desastre? O modelo demonstra uma premissa econômica que é fundamental, mas muitas vezes ignorada. Perdas monetárias absolutas têm impactos humanos completamente assimétricos dependendo da classe de renda da pessoa. Como assim? Pense em duas propriedades diferentes que sofreram danos estruturais idênticos durante uma tempestade. As duas exigem, digamos, $20 mil em reparos. O custo físico é exatamente o mesmo. O mesmo, mas para um domicílio de alta renda, esse valor representa um contratempo. Eles podem acionar seguros robustos que já tinham, liquidar um pequeno investimento que estava guardado ou simplesmente absorver o custo sem ter que alterar o padrão de consumo diário da família. Eles não vão deixar de comer bem ou cortar um lazer importante por causa disso. Exato. A resiliência financeira deles absorve impacto físico sem grandes dramas. Enquanto isso, para uma família em situação de vulnerabilidade, os mesmíssimos $20 mil representam um evento cataclísmico, né? Pode significar a necessidade de assumir empréstimos com taxas de juros altíssimas. Ou esgotar aquela única poupança suada que existia para emergências de saúde. Verdade. Ou até cortar gastos que são essenciais, como a educação dos filhos. A perda financeira no papel é a mesma, mas a destruição do tecido econômico familiar é incomparavelmente maior para quem ganha menos. Precisamente. O modelo evidencia que o verdadeiro impacto de um desastre ambiental não é apenas o que se perde em valor de mercado, mas sim a capacidade pré-existente da família de absorver essa perda. O quão fundo é o poço de reservas deles? É bem por aí. Quando a reserva de uma família vulnerável é aniquilada para cobrir os reparos de emergência da casa, essa família perde não apenas dinheiro, ela perde a capacidade de resistir a choques futuros. Qualquer doença inesperada ou uma perda temporária de emprego a partir daquele ponto se torna uma ameaça existencial. Uma corda bamba, sem rede de segurança embaixo.
Mas, lendo a metodologia, lá na seção de resultados do artigo, surge um detalhe super sutil, mas crucial sobre como essa variável foi testada. Os autores diferenciaram a renda real da satisfação financeira. Ah, sim. Essa distinção é o ponto-chave do estudo. Pois é, a renda real seria o salário objetivo, o dinheiro que cai na conta bancária todo mês. Já a satisfação financeira é a percepção subjetiva que o indivíduo tem sobre a própria segurança monetária. O que a análise de mediação revelou quando eles colocaram essas duas coisas lado a lado na estatística. O dinheiro real caiu ou foi a percepção que mudou? Os resultados foram muito claros e até surpreendentes. Eles mostraram que a queda no valor nominal da renda anual, o dinheiro real, não foi um mediador significativo para o declínio prolongado do bem-estar. Mentira! A renda em si não foi o fator principal. Não. O verdadeiro motor estatístico da infelicidade crônica foi a piora drástica na satisfação com a situação financeira. Caramba! Ou seja, uma pessoa pode até ter mantido exatamente o mesmo emprego e o mesmo nível salarial antes e depois da enchente. A renda mensal não mudou um centavo. Certo. Porém, a satisfação dela com a própria vida financeira despencou, porque para consertar a casa, ela precisou drenar absolutamente todas as economias de uma vida, ou talvez teve que assumir uma dívida gigantesca de longo prazo. Entendi. Então a questão central não é o fluxo de caixa no mês a mês, aquele dinheiro do supermercado. É a perda daquela gordura financeira que permitia a pessoa dormir em paz à noite. A perda da paz de espírito, basicamente. Isso. A ausência dessa rede de segurança muda completamente a forma como a pessoa encara o mundo. O teto pode até não estar mais vazando, mas a poupança que garantia a aposentadoria evaporou. O dinheiro para os estudos dos filhos sumiu. O indivíduo se sente totalmente exposto, muito frágil. E, segundo as estimativas mais detalhadas ali da pesquisa, essa angústia persistente com as próprias finanças explica cerca de 30% de toda a queda a longo prazo na satisfação geral com a vida. 30%. É um peso extraordinário para uma única variável num modelo tão complexo. Os dados indicam que esse estresse crônico de viver à beira do abismo financeiro prolonga o trauma psicológico do desastre. Fica corroendo por dentro. A falta de segurança econômica age como uma toxina de ação muito lenta. Ela desgasta a mente da pessoa dia após dia, muito tempo depois de os caminhões de entulho já terem saído das ruas e a cidade parecer normal. E é por isso que o bem-estar não se recupera rapidamente. O indivíduo permanece refém, preso nas consequências materiais do evento climático, mesmo anos depois. E sem ajuda direcionada, é muito difícil quebrar esse ciclo. Pois é. Então, tentando sintetizar toda essa jornada analítica incrível que os autores nos propõem, a premissa de que a recuperação de um desastre ambiental termina quando a infraestrutura física é restabelecida é, dados os fatos, comprovadamente falsa. Totalmente falso. Os dados mostram declínios robustos na felicidade e na satisfação com a vida que persistem, firmes, por até 4 anos. E durante esse vale prolongado, a comunidade até vivencia um aumento temporário, mas vital, na conexão social. Eles se unem para lidar com o impacto inicial. Exato. Contudo, a âncora pesada que arrasta o bem-estar para baixo, impedindo a plena recuperação psicológica de fato, é a profunda insatisfação e a insegurança financeira. Um trauma que é deixado pela destruição do patrimônio e pelo esgotamento total das reservas de emergência familiares. Isso levanta uma questão importante, uma reflexão que vai muito além das tabelas desse estudo. À medida que os eventos climáticos extremos se tornam cada vez mais frequentes no mundo todo, será que o nosso próprio conceito de recuperação não precisa evoluir com urgência? Como assim, na prática? Historicamente, os auxílios estatais focam em reconstruir as estradas, reparar as redes elétricas, sabe? E fornecer abrigos de curtíssimo prazo. O basicão da emergência. Isso. No entanto, se o estudo prova que o custo humano mais persistente, mais corrosivo de um desastre é a destruição da segurança financeira das famílias de baixa e média renda, as políticas públicas precisam acompanhar essa evidência empírica. Tem que mudar o foco, né? Exato.
Planejar a reconstrução talvez signifique criar mecanismos que evitem a falência doméstica a longo prazo. Políticas como garantias estendidas de renda ou fundos de amparo governamentais que protejam aquelas poupanças que são essenciais para a saúde da família. Faz muito sentido. Porque reconstruir a estrutura física, os prédios, é apenas o começo da jornada. A verdadeira resiliência exige estabilizar o chão econômico sob os pés das pessoas afetadas. Sem isso, a ferida não fecha. Não fecha mesmo. E essa percepção final atesta o imenso valor prático e acadêmico de estudos aprofundados como este. Compreender a totalidade do impacto humano exige, obrigatoriamente, olhar para além das métricas clássicas da engenharia civil. Avaliar os danos invisíveis. Exatamente. Avaliar esses danos psicológicos e econômicos tão prolongados. O trabalho incrível desses pesquisadores oferece uma base sólida de evidências. Evidências que podem e, sinceramente, devem orientar a formulação de respostas governamentais muito mais inteligentes e compassivas, em um mundo onde os desastres ambientais são, infelizmente, cada vez mais parte do nosso cotidiano. Uma leitura fundamental para qualquer gestor público hoje em dia. Sem dúvida. Bem, convidamos mais uma vez de forma cordial quem está nos ouvindo a seguir o canal, curtir este conteúdo e compartilhar este áudio com outras pessoas. Mandem nos grupos, ajuda bastante. Sim, essa é uma excelente maneira de apoiar o nosso trabalho e de difundir o conhecimento científico, sempre baseado em dados empíricos de alta qualidade. E antes de finalizar, temos aquele recado de sempre. É verdade. Para manter a total transparência das nossas operações, informamos de forma respeitosa a nossa audiência que o conteúdo deste áudio é uma síntese automatizada. Ela foi elaborada com o apoio de inteligência artificial, destinada justamente a facilitar o acesso e a compreensão de publicações científicas e dados complexos. Acessibilidade na ciência, né? Exatamente. Agradecemos imensamente a atenção de todos que nos acompanharam até aqui. Até a nossa próxima análise profunda. Um abraço e até a próxima.